Renato 38 preso? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Eu acho que vocês devem ter visto toda essa repercussão que tá dando nos últimos dias de direita e esquerda querendo cancelar o Renato 38 por causa de uma fala dele sobre a época da escravidão em um podcast. E tem gente já pedindo a prisão dele por causa disso, cara. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal, vamos tentar chegar aí a 20 inscritos antes de 2026, cara. Porque eu quero pôr no meu currículo, acho que o Brasil vai acabar até lá e eu vou precisar procurar emprego, né? Então acho que vai ser importante pra mim. Mas de qualquer forma, só bora, tá? Renato 38 foi cancelado nos últimos dias por causa de uma fala dele, né? Referente aí à Lei Áurea, referente à época da escravidão. Mas na verdade o contexto do podcast ele nem tava falando sobre a questão da Lei Áurea, tá? Ele tava só falando mesmo sobre a questão da escravidão e como isso, de certa forma, modificou, né, a estrutura econômica e política do Brasil na época. Vocês provavelmente já devem ter visto esse trecho do podcast, mas eu vou deixar aí pra quem não viu. Um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aham. A escravidão Pois é. acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Nossa, quando já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Sim. É, irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. Não, a escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, olha, toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade Se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Então, cara, é realmente uma fala aí que é polêmica, tá? É polêmica, a gente conhece o Renato 38, então sabe das coisas que ele fala. Ele é um libertário, né? Então ele defende essas ideias mais um pouco diferenciadas, né, do que o público geral defende. E eu acho que é importante aqui, antes da gente falar se o que ele disse é certo, se o que ele falou é errado, é a gente ir atrás, estudar, realmente saber e se informar, cara. Porque muita gente fala muita coisa sem nem saber do que se trata. Cada um indo atrás de entender do assunto vai poder aí emitir a sua opinião e realmente ver, cara, se concorda, se não concorda. Agora a questão de Renato 38 ser preso, né, de querer estar pedindo a prisão dele. Eu acho muito improvável isso acontecer, mas eu não acho impossível, tá? Visto aí o Brasil que a gente vê hoje, né, onde as pessoas simplesmente não podem falar, não podem emitir uma opinião, porque o Renato em nenhum momento falou aí que odeia pessoas de outra cor, em nenhum momento ele foi racista, em nenhum momento ele foi preconceituoso, ele só emitiu uma opinião dele referente a um período histórico. E você pode concordar, pode discordar, cara, beleza. Você pode achar que ele falou é absurdo, que ele falou errado, tudo bem. Mas a questão é, isso é passível de você em si querer rechaçar, acabar com uma pessoa, acabar com a vida dela por causa de uma fala? Eu acho que não. O Renato tem sim posições polêmicas que não agradam o público geral, essa é a verdade. Só que ele é um cara que é extremamente estudado, tá? E eu não tô usando isso aqui como uma carta pra falar que ele pode falar o que ele quiser, não. Mas que com todos os anos de estudo que ele tem, toda a bagagem que ele carrega, não só no seu currículo, mas também no que ele traz na internet de conteúdo, que ele fala muita coisa interessante, ele tem sim o direito de emitir a opinião dele, cara. Ele deve ter ali algum embasamento realmente forte, até porque ele apresenta argumentos, né, durante esse vídeo que você pode aí refutar, você pode falar que tá errado, pode falar que tá certo, tanto faz. Porque o Renato aqui no caso, mesmo muita gente discordando dele, ele vai ser um cara que vai sentar com você pra falar sobre esse assunto, ele vai ficar 10 horas falando com você sobre esse assunto, debatendo, porque ele tem embasamento pra isso. Agora, se você é um cara que não tem embasamento, que você só fala o que vem na sua cabecinha na hora, que você não procurou a fundo, que você lê tweet, cara, pelo amor de Deus. Apesar de ser um cara que não concorda com não existe certo e errado, né, porque pro bandido roubar é certo, né, então eu acho que você tem que ir atrás e entender profundamente do assunto.
né? Se você acha, por exemplo, que capitalismo é um problema e que é errado, que liberalismo é errado, cara, vai procurar estudar, vai ler aí Adam Smith, vai ler Karl Marx, entende? Você não precisa gostar do que você tá lendo, você só precisa entender, cara. Você só precisa realmente ali tentar destrinchar e você ver o que você gosta, o que você não gosta. Tenta ter uma visão geral, não tenta ficar preso numa caixinha porque as pessoas falam que é isso. Ah, o capitalismo é certo, ah, o comunismo é certo, porque tal pessoa falou, porque eu vi tweet. Pelo amor de Deus, velho. Tente atrás realmente das bases aí, do assunto que você quer destrinchar, que você quer falar, que você quer emitir sua opinião, pra você não falar uma opinião burra, cara. Do mesmo jeito que eu acredito que se você é um cara que quer ter um embasamento maior sobre sistemas econômicos, sobre economia, vai ler, cara, Karl Marx, vai ler Mises, Hayek, Escola Austríaca, Adam Smith, independente, cara, do que você lê. Tenta entender um macro geral, tenta entender tudo, né? Você não precisa realmente ser um cara que seja especialista em tudo, mas você entender ali do assunto, saber opinar, porque aí você vai falar, não, porque capitalismo é o certo, mas aí o cara vai apresentar pra você argumentos relacionados, por exemplo, aí a comunismo, socialismo, o Capital de Marx, né? E você vai ser um cara que não vai saber argumentar. Eu sei que eu saio aqui um pouco do trecho, né? Porque o vídeo não é sobre capitalismo e comunismo, mas reflete pra tudo, cara. Se você acha que o 38 tá errado nessa fala, vai estudar, cara. Procura entender o porquê, tenta apresentar argumentos que façam sentido e tenta embasar sua própria opinião, porque às vezes o cara tá falando uma coisa que não seja tão certa, né? Mas você pode aprender algo disso. Você pode entender algo sobre isso. Porque senão, cara, a gente só vai viver nesse país que a pessoa fala uma coisa e ela já é presa porque não pode falar nada, entendeu? Ele não tá aqui fazendo um discurso de ódio, ele não fez um discurso de ódio contra pessoas de outra cor, não fez, sei lá, uma apologia à escravidão, não, ele só realmente falou ali os argumentos dele que, você concordando ou não, cara, foda-se, entendeu? Vai mudar na vida de quem isso daí? Não é como se o 38 fosse o porta-voz do Brasil e que isso, aquilo. Não, ele tem a bolha dele lá do Twitter, que as pessoas gostam das ideias dele, né? Eu mesmo gosto de algumas ideias dele, mas também eu não sou o cara que concorda com tudo do que ele fala. Então você não precisa concordar com tudo do que uma pessoa faz para você estudar, para você ver realmente o assunto que ela tá falando, porque senão você vai ser mais um gadinho de pessoas, cara. Você vai ser um gadinho de Bolsonaro, você vai ser um gadinho de Lula, você vai ser um gadinho de Renato 38. Tenta expandir sua consciência para não ser um cara levado pela manada, entende? Tente gostar de ideias, não gostar de pessoas. Porque quando você gosta de pessoas, cara, aí que tá o problema. Aí você vê essa idolatria doentia que a gente tá no Brasil hoje, onde não pode falar mal do meu cantor favorito, não pode falar mal do meu político favorito, não pode falar mal de ninguém, né? Você tem que defender tudo, você tem que falar bem de todo mundo, porque o Brasil é o país do coitadismo, né? Onde as pessoas defendem 100% umas às outras, principalmente pessoas que não estão nem aí pra ela, cara. Político não tá nem aí pra você. O Renato 38 tem quase 300 bitcoins, se não tiver mais, entendeu? Então por que você tá aí brigando no Twitter, cara, falando, ai, Renato 38 tá certo, Renato 38 tá errado. Cara, foda-se no final, entendeu? O que a gente tem que lutar, na verdade, é pela liberdade. Eu posso não concordar com o que ele fala, mas a partir do momento que ele não falou nada realmente criminoso aqui, que ele não falou, meu Deus, odeio pessoas de tal cor. Não, ele não falou isso. A gente não precisa também querer matar o cara, querer acabar com a vida do cara. Porque é isso que essas pessoas estão fazendo, cara. Pessoas falando que desejar a morte do 38, queria que ele fosse preso. Meu Deus, o 38 tem que ser rechaçado, porque essa bolha do 38 tem que ser excluída da internet. Porque é isso que essas pessoas fazem, cara. Elas querem o controle. Elas querem que só a ideiazinha dela, idiota, entre na cabeça das pessoas. É por isso que a gente tem um Brasil do jeito que tá hoje. Um Brasil vivendo na base de assistencialismo, que a gente tem estados que simplesmente recebem menos de 10% do que mandam para a União, né? Sustentando estados que, inclusive, são aí estados que tem mais pessoa com Bolsa Família do que carteira registrada, cara. Então vamos aí ter senso crítico, né? Vamos realmente ver as coisas de uma maneira mais realista, né? Como elas são. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que a outra pessoa pensa, mas também ninguém é obrigado a concordar que essa pessoa tem que ser excluída do planeta Terra. Pois bem, muito obrigado e até a próxima.